Glória a Deus. Quero compartilhar, é tempo de reconstruir. Quero compartilhar uma palavra com você, onde Deus tem ministrado muito na minha casa, na minha vida, na minha família. E eu quero, né? Já viu boas receitas a gente compartilha? E as receitas que o Senhor traz pra gente são sempre perfeitas. E dá muito sucesso. Aquilo que você faz, seguindo essa receita, não tem como errar. Então, Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte. Neemias, ele vai falar: eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grande dificuldade. Ele procurou saber sobre o povo de Jerusalém. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezaram. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu vi isso, eu me sentei, chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus essa oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e de noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Olha o que Neemias faz. Eu confesso que nós, ele se identifica com o outro, o povo de Israel temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Reconstrução. Nós precisamos reconstruir, estamos começando aí uma nova etapa, começando um novo ano, começando uma semana, e Deus nos dá a oportunidade de reconstruir. Não sei como você está. A primeira coisa, nós precisamos saber qual é a nossa condição. Como nós estamos? Neemias observou que Jerusalém estava com as portas queimadas e os muros destruídos. Nós precisamos identificar onde é que está o problema. O que está errado? E diante de um erro, diante de uma falha, diante de um problema, diante de uma destruição, o que Neemias faz? Ele se senta e ele chora. É interessante que nós podemos e devemos sentar e chorar. Ele até ficou sem comer ali. Só que há algo muito lindo, que isso é diferente de se abater. Sabe por quê? Porque Neemias faz tudo isso diante do Senhor. O que eu quero dizer? Nós podemos analisar a nossa situação, podemos ver às vezes que não está bem do jeito que a gente deveria. A gente pode ver, nossa, eu perdi isso, a minha porta queimou, o meu muro precisa ser restaurado. Tô triste. Eu me sento, eu choro, mas diante do Senhor. E algo lindo que quando a gente chora diante do Senhor, Deus traz à memória aquilo que dá esperança. E Neemias lembra que Deus é um Deus fiel e cumpre, é um Deus de aliança. E com aqueles que obedecem, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus, Deus é fiel. E aí ele observa que o povo de Jerusalém não estava sendo fiel a Deus, cumprindo os mandamentos. E às vezes nós vamos parar e vamos meditar na nossa vida e observar: isso está errado, isso não está um sucesso, sabe por quê? Porque eu não estou cumprindo os mandamentos, porque o meu povo não está cumprindo o mandamento. E o que Neemias faz? Ele se identifica com o pecado do outro e se arrepende, pede perdão ao Senhor pelos pecados. Nós precisamos identificar a nossa situação, nós precisamos sentar e chorar diante do Senhor, nós precisamos ouvir aquilo que Deus vai trazer ao nosso coração, como Neemias ouviu, e lembrou que Deus era um Deus de aliança, que mesmo daquela situação difícil, se a gente se arrepende e muda de postura, Deus faz algo novo. E Neemias se identifica com o pecado do outro e pede perdão. Às vezes, nós precisamos nos identificar com a falha do outro. Tem coisas que a gente vai ter que pedir perdão por nós. Tem coisas que às vezes a gente vai pedir perdão pelo outro. E nós vamos consertar diante do Senhor. E algo tão lindo é que Neemias, ele pede perdão, e se você continuar lendo o livro de Neemias, você vê que o Senhor mesmo diz que se vocês voltarem para mim, se vocês me obedecerem, eu trarei vocês de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Olha que coisa linda.
Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus fiel. E se nós fizermos aquilo que nós temos que fazer, Deus faz a parte dele. Deus, ele quer te abençoar, mas ele precisa que você esteja debaixo ali dos princípios estabelecidos por ele. Então, é tempo de restaurar as portas e os muros de Jerusalém. E Jerusalém é a sua vida. Peça perdão ao Senhor, se arrependa e deixe Deus fazer a grande obra dele na sua vida. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha nos conscientizar de que nós precisamos ter as portas restauradas e os muros edificados. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar essa palavra diante do Senhor e pedir ao Pai que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos mostrar qual é a nossa realidade hoje, para que diante dessa realidade a gente possa entender, compreender, se arrepender e tomar uma posição. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de oportunidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que aguarda as nossas orações para que realmente as coisas mudem. O Senhor é um Deus que espera uma nova postura nossa para que as coisas mudem. Que os nossos choros não venham ser choros de abatimento, mas venham ser choros de arrependimento para produzir uma transformação na nossa história, uma transformação na nossa vida e na vida de todos que estiverem ao nosso redor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor que nos constrange, pelo teu cuidado, pelo zelo do Senhor com as nossas vidas. Que seja um tempo de restaurar portas, de restaurar muros e de viver um período de ajuntamento e de restituição que somente o Espírito Santo do Senhor pode nos dar. Nós te agradecemos, Pai. E eu oro abençoando cada um que nos assiste num leito do hospital, dentro de uma penitenciária, com um relatório desanimador, mas eu oro abençoando e profetizando que é o tempo da restituição dos muros e das portas que foram queimadas. Que o Senhor ele te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.